Existe uma coisa que você precisa urgentemente saber. Se eu soubesse disso antes, muito antes, a minha vida teria se tornado muito melhor, ela seria melhor hoje. Tudo teria sido diferente. Eu teria me livrado de tantos problemas, de tantos percalços que eu encontrei, que eu criei ao longo do caminho. Eu teria deixado de perder coisas, oportunidades das quais eu perdi, e eu teria me dado muito bem, em vários sentidos da vida. Você precisa saber disso. O ponto central da Bíblia Sagrada, tudo aquilo pelo qual a palavra de Deus aponta, o Evangelho aponta, o sacrifício de Cristo aponta, tudo aquilo que converge para um único ponto, ou seja, esse único ponto, que é o ponto de convergência de toda a Bíblia, que pode fazer coisas, ou permite que coisas grandiosas aconteçam na vida do ser humano. Eu não quero menosprezar outras coisas da Bíblia, hipótese alguma. Toda a Bíblia ela tem grande valia, ela tem o seu peso espiritual por igual, não tem uma parte menos importante do que a outra. Toda a palavra de Deus ela é bem-vinda, ela é válida e não pode ser desprezada. Eu não quero menosprezar outras questões bíblicas. A fé é muito importante, mas não é da fé que eu estou falando. O sacrifício é muito importante, mas não é do sacrifício que eu estou falando. O louvor, o adorar a Deus é importante, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma outra coisa, que é a chave que desbloqueia todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E eu quero resumir isso em apenas uma palavra. E a palavra é obediência. Exatamente, obediência. Se nós aprendermos que a obediência ela é o ponto central de todas as coisas, então tudo será diferente. Porque é isso que a Bíblia Sagrada nos mostra. Toda a Bíblia converge para isso, para a obediência. Até mesmo o sacrifício de Cristo converge para a obediência. E Deus sempre prezou por isso. Em toda a Bíblia, se você lê ela de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a palavra obediência, e não só a palavra, mas também todo o acontecimento envolvendo ali as questões de obediência ou de desobediência. Como eu disse, não menosprezo a fé, não menosprezo a adoração a Deus, não, mas a obediência é o ponto central de tudo, porque a nossa fé, por exemplo, e que é muito importante, ela para nada serve, para nada vai valer se nós não tivermos obediência. E a adoração a Deus também para nada vai servir se nós não tivermos obediência. A oração ela depende da obediência. Tudo depende da obediência a Deus. Quando eu obedeço a Deus, todas as coisas elas começam a funcionar no sentido espiritual, humano. Tudo começa a fazer sentido. Sem a obediência, nada de tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia vai valer. Jesus deixou isso bem claro quando ele fala sobre o valor da alma, e ele mostra que a alma vale mais que tudo. Quando ele conta aquela parábola do homem rico que juntou tudo ali em celeiro, achou que ia viver bem, e depois vem uma voz e diz: olha, vai te pedir a tua alma essa noite, o que você juntou vai ser para quem? Jesus ele deixa bem claro que mais vale a salvação da alma do que qualquer outra coisa. Mas a salvação ela depende da obediência a Deus. Tudo depende da obediência. As bênçãos do Senhor sobre a sua vida dependem da obediência. Lá em Provérbios, no capítulo de número 28, verso de número 9, está escrito assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, aquele que desobedece a Deus, aquele que não vive na obediência, não adianta orar. A oração é abominável, ou seja, ela não é aceita por Deus. Então o ponto central de tudo é a obediência. Então se você precisa das bênçãos de Deus, se você precisa sair deste emaranhado de problemas e dificuldades, você precisa aprender antes a obedecer a Deus. Não adianta nada nós orarmos, clamarmos a Deus e jejuarmos, fazermos campanha, se não tiver obediência. O próprio texto diz, é abominável. Deus ele não vai levar em consideração. Vai ser apenas palavras jogadas ao vento. Não vai ocorrer nada, não vai surtir efeito nenhum no mundo espiritual. Por quê? Porque não existe obediência. A obediência é a chave que desbloqueia todas as bênçãos de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo de número 15, o verso de número 22 diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O texto é claro. Deus ele não vai aceitar o seu sacrifício, ele não vai aceitar a sua oferta, ele não vai aceitar nada daquilo que você fizer se não tiver a obediência. Neste contexto, Saul tinha separado para Deus o melhor das ovelhas. Ele separou ali as melhores, né, de tudo aquilo que ele trouxe ali da guerra. E não, isso não foi agradável aos olhos de Deus, porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. Era para ele ter destruído tudo. E ele não, ele poupou o rei e ainda poupou o melhor das ovelhas. Ele diz, não, isso aqui é para Deus. Ou seja, está dando o melhor para Deus, só que deixando de obedecê-lo. Então não adianta nada nós fazermos sacrifícios a Deus, não adianta nada nós louvarmos, nós cantarmos, nós irmos à igreja, nós celebrarmos a Ele, se não tiver obediência. Todos os nossos sacrifícios serão em vão, não vai valer nada, porque Ele não vai aceitar. Em Mateus, no capítulo de número 5, verso de número 23 e no verso de número 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que Jesus está dizendo é, não adianta você levar uma oferta se existe ainda a desobediência, porque aqui ele está falando sobre conciliar com o irmão. Se eu não me concilio, não me reconcilio com meu irmão, eu estou em desobediência para com Deus, porque a própria Bíblia nos ensina, o apóstolo João dizendo que se eu digo que amo a Deus, mas eu acabo ali tendo algum problema, odiando o meu irmão, então não amo a Deus, porque é impossível para mim amar aquele que eu não vejo se eu não amo aquele a quem eu vejo. E era o amor à riqueza, e a Bíblia diz que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Então, às vezes nós olhamos para nossas vidas e achamos que nós estamos vivendo em obediência, mas às vezes tem alguns pontos ali que precisam ser acertados, que nós deixamos de lado e que na verdade esse daí é um problemão para as nossas vidas. Certa feita perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Jesus disse, olha, o maior é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu faço isso, então eu estou em obediência para com Deus. Agora, se eu não amo o meu próximo, obviamente que eu não vou amar o meu irmão, porque o amor, que eu posso sentir pelo meu irmão, ele vem da parte do próprio Deus, porque o próprio João disse que Deus, ele é amor. Então não adianta eu tentar agradar a Deus com presentes, dar a Ele uma boa oferta, se eu não estiver em obediência para com Ele. A obediência é a chave de tudo. Então se você quer ser curado, se você quer sair do problema, sair do lamaçal, sair do pecado, sair de tudo aquilo que te machuca e viver uma vida plena de graça e de vitória em Cristo Jesus, você precisa viver em obediência. E não só por causa disso, mas também para a salvação da sua alma, porque sem obediência as nossas almas elas não podem ser salvas, mas a partir do momento que eu procuro obedecer a Deus, procurar obedecer na sua palavra, então eu me aproximo cada vez mais ao reino celestial. E todo mal que se levanta contra a minha vida não tem força, não surte efeito, porque eu estou em obediência para com Cristo. E nisso a minha fé ela aumenta, a confiança em Deus, eu passo a orar mais, eu passo a entender mais sobre as coisas de Deus, da palavra de Deus. Enfim, a obediência é a chave de tudo, é ela que desbloqueia as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E aquelas bênçãos que são celestiais, que você vai tomar posse só naquele dia, também é através da obediência. Tá, mas agora então o que eu faço para obedecer mais a Deus se eu não consigo? Se aproximando mais de Cristo, através da oração, através da palavra, procurando conhecer mais dele. E isso vai acontecer gradativamente. É lógico que tem que ter um esforço da nossa parte em tentar evitar ao máximo o pecado. Você vai cair nele? Vai, porque você é um ser humano, é comum, é natural. Mas o cair, ele é do homem, mas o levantar vem da parte de Deus. Então, busque a Deus, se arrependa de coração, e Ele vai te colocar de pé de novo e você vai estar firme ali no propósito do Senhor.
E você que ainda não aceitou a Cristo, te convido, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você terá não só bênçãos aqui na terra, mas você também terá uma grande bênção celestial, que é a vida eterna. Jesus te ama e morreu por você na cruz do Calvário. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa um comentário, que Deus te abençoe grandiosamente. Fica na paz.